Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dia de Tudo Um Pouco. Estamos de volta com mais uma pré-aula agora da lição de número 13. Querido professor, vamos orar nesse momento antes de dar início à lição de número 13. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome por mais esta oportunidade de estarmos, Senhor, falando da tua palavra. Ensina cada professor que estará escutando agora este vídeo, Pai, que o Senhor venha falar aos corações. Amém. A lição de número 13, que tem como título A Casa de Deus. E o livro, a leitura bíblica se encontra no livro de Êxodo, capítulo 40, versículo do 1 ao 33. Querido professor, pare para estudar, para ensinar as crianças. Tem o espaço dos alvos, está escrito assim: que a criança entenda que a casa de Deus é um lugar de adoração. Você precisa ensinar isso para as crianças, que a casa do Senhor, a casa de Deus é um lugar de adoração. Para que elas entendam, porque muitas vezes as crianças vão para a igreja e o que acontece? Elas acabam dormindo no culto. Ou ficam cutucando o amiguinho, beliscando o amigo. Tem crianças que os pais levam, na verdade, crianças com cadernos, com brinquedos. E a criança passa ali o culto todinho brincando, conversando, rindo. E isso, se a gente aplicar na vida das crianças que a casa de Deus é um lugar de adoração, é possível que a criança sim vá para os cultos, porque a gente demora a ter culto. Precisamos fazer com que as crianças compreendam isso, que a casa de Deus é um lugar de adoração, é um lugar onde devemos adorar a Deus. Não é um lugar para brincadeira, não é um lugar para estar correndo, porque tem às vezes que acontece das crianças estarem correndo. Então, querido professor, ensine isso para as crianças, que o lugar da casa de Deus é um lugar de adoração, de louvor, é um lugar onde devemos louvar, adorar, exaltar o nome do Senhor. Temos aqui o espaço da convivência. O espaço da convivência, como sempre nos explica, é receber as crianças, preparar o cenário, preparar o ambiente para recebê-las, perguntar como elas estão. E a nossa lição de hoje vai falar sobre o tabernáculo. Então é necessário que preparemos as miniaturas do tabernáculo. Lembra que eu falei na lição de número, na pré-aula da lição de número 12, olha aqui. Agora a gente vai contar parte por parte o que tem. Então, você vai dizer para a criança o quê? Você vai primeiro montar a tenda com as crianças. Aqui não vai dar para aparecer, mas são duas cadeiras. A lição diz para a gente pegar duas cadeiras, porque aqui é pequena e não vai dar para aparecer, mas você pega duas cadeiras, uma de frente para a outra. Leve um lençol. E aqui você vai montar a tenda. Lógico, a cadeira maior, né? Você vai montar a tenda, colocar o pano e vai montar a tenda. Embaixo dessa tenda você vai montar a lição para... Você vai montar a lição para as crianças. Dê um bom espaço. Você vai montar uma tenda bem grande, colocar as crianças todas embaixo da tenda e contar a história para as crianças. Olha aí, ó. Vocês vão ficar lá embaixo como se fosse a tenda. Então, você vai montar a tenda, vai ficar com elas lá embaixo, na tenda, contar a lição para as crianças. É muito importante. E vocês vão dizer: o tabernáculo era desse jeito, montava-se de pano e o povo ia ouvir a palavra do Senhor. Olha, diz aqui para a gente confeccionar uma tenda. Essa tenda será o tabernáculo, tá aqui, ó, tenda. A casa de Deus que o povo construiu no deserto, foi construída no deserto. Você vai precisar de providenciar 2 lençóis, aqui eu tenho só um, mas você pode usar 2 lençóis para ficar maior. Sem elástico, coloque uma cadeira de frente uma para outra.
e a certa distância, estenda lençóis, deixe com que as crianças entrem na tenda. Então, deixar que as crianças entrem na tenda. Ou tabernáculo, conhecido como tabernáculo. E nessa tenda você vai usar para quê? Para louvar, para orar com as crianças. Você vai usar tudo aqui. Nessa tenda você vai orar com as crianças, louvar. Ler a palavra, dizer que a casa de Deus é para orar, é para louvar, adorar o Senhor. O que é adorar o Senhor? Em oração, cantando, louvando ao Senhor. Diga para as crianças que na casa do Papai do Céu nós cantamos, oramos, ofertamos e ouvimos a palavra de Deus. Elas precisam entender isso. Então, reforce o ensino que hoje nós somos o povo do Papai do Céu e temos a casa de Deus, a igreja, que é um lugar de união, amor e louvor e muita adoração. A casa de Deus é para isso. Olha a casa de Deus. É um lugar de louvor, adoração. Olha, louvor, adoração, de união, de amor, um lugar de amor. A casa de Deus é para nos reunirmos e estarmos com nossos irmãos. Você ensinar isso para as crianças. Aqui vai dar a dica de um louvor, que é o espaço do louvor. Nesse espaço do louvor, tem um louvor aqui, eu vou deixar também na descrição. Eu não sei muito bem, mas vou cantar aqui com vocês. A casa de Deus é especial, é especial, é especial. Vamos louvar e adorar ao nosso Pai Celestial. Aí repete. A casa de Deus é especial, é especial, é especial. Vamos louvar e adorar ao nosso Pai Celestial. Eu vou deixar na descrição para você cantar para as crianças esse louvor. Mas também tem outro louvor aqui. Senhor, tão pequeno sou, mas o Senhor cuida de mim. Senhor, às vezes nem sei falar, mas o Senhor vê a minha oração. Abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família, para estarmos todos os dias na tua casa. Então, para estarmos todos os dias na casa do Papai do Céu. O povo de Israel, o povo de Deus, não tinha uma igreja como a nossa hoje. Mas a casa do Papai do Céu era feita de tenda. Era uma tenda, era o tabernáculo. Você vai explicar isso para as crianças. E o tabernáculo era dividido em 3 partes. Mas você vai chegar com a criança e vai dizer o quê? A palavra tabernáculo e vai pedir para a criança repetir com você. Tabernáculo. O tabernáculo é o quê? Você vai explicar para a criança que é a morada de Deus, a casa de Deus, o lugar onde o Senhor mora. E aí na casa de Deus a gente louva, adora. E como foi, você vai relembrar, como foi construída a casa de Deus. Você vai lembrar a lição de número 12, que foi construída com a ajuda, com a contribuição do povo. O povo contribuiu, ajudou com ouro, com prata, com bronze, com pedras preciosas, com tecidos e várias outras coisas que o povo deu para a casa do Senhor, para a construção da casa do povo de Deus e construir-se o tabernáculo. No tempo certo foi construído o tabernáculo. O tabernáculo é como a igreja de hoje. Naquele tempo era uma tenda e o tabernáculo era como no tempo de hoje, que é a igreja, a casa de Deus. E como eles estavam no deserto, eles não poderiam construir casas como a nossa, mas tinha que ser tendas, porque eles poderiam desmontar e montar, desmontar e montar. Tá? Tem a parte aqui do material que você vai precisar: lençol de casal, 2 cadeiras, giz de cera, EVA e caneta hidrográfica. Tem o espaço da reflexão, que diz assim: numa tenda construída no deserto, no suntuoso templo erguido por Salomão, nas grandes festas e celebrações as quais ele próprio instituiu, o nosso Deus foi e é e sempre será digno de ser reverenciado, que nosso maior propósito seja sempre exaltá-lo. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmo 150, versículo 6.
Então você vai explicar para a criança que todos aqueles que têm fôlego louvem ao Senhor, louvem ao Senhor. Contamos até uma lição sobre isso. Os pássaros, olha, que estão cantando agora, os pássaros, eles louvam ao Senhor. E nós também temos que louvar ao Senhor, porque temos fôlego, porque respiramos. Você vai explicar isso para as crianças. O espaço da Bíblia está escrito assim, vou colocar aí na tela. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives. Salmos 26, verso 8. Então você pode pegar uma imagem da casa, da igreja, da casa do Senhor, do Papai do Céu, e você pode colocar o versículo logo acima, o versículo que eu acabei de ler. Você vai colocar e vai ensinar para a criança que devemos amar a casa de Deus, a casa onde o Papai do Céu vive. E onde é a casa do Papai do Céu vive? É a igreja, onde encontramos o Papai do Céu. Você vai ensinar para as crianças. Aqui vai ensinar como confeccionar o cartaz. Fazer a silhueta da igreja e dentro colocar a silhueta da igreja feita de EVA e dentro colocar o versículo. Mas tem várias formas. Você mesmo pode desenhar no papel A4, você pode fazer de papel cartão e fazer a casa de papel cartão e colocar o versículo dentro. Mandar imprimir o versículo e colocar nessa casa. Você que escolhe. Você pode montar uma casa mesmo e colocar o versículo. Uma casa de papelão e colocar o versículo, vai da sua criatividade. Sempre leia primeiro o versículo na Bíblia e depois leia o versículo que você fez no cartaz. Aí você vai falar uma vez com os meninos, depois você vai falar outra vez com os meninos o versículo, até ficar na mente dele. Repita, repita, até ficar na mente deles o versículo. Olha só. E você vai ter que fazer uma pergunta para o seu aluno. Onde fica a casa do Papai do Céu? Espera ele responder. Explique que hoje a casa do Papai do Céu é a igreja, que eu acabei de falar. É a igreja. Por isso ficamos felizes quando vamos à igreja. Olha, que o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Essa alegria deve estar no nosso coração. Ensine isso para a criança, que ela deve amar estar na casa de Deus. Quando falar na casa de Deus, devemos ter o desejo de ir para a casa do Senhor, como o salmista falou. Alegrei-me quando me disseram. Alguém fez o convite para o salmista, alguém convidou o salmista para ir à casa de Deus, e aquilo trouxe alegria ao coração. E nós, seja professor, ou você, ou as crianças, elas devem ter essa alegria. Quando alguém chamar, bora lá no culto, bora louvar a Deus, bora na casa do Senhor, devemos ter esta alegria no nosso coração, de estar na casa de Deus, porque a casa de Deus é a morada do Papai do Céu, é a casa de Deus, é a casa onde o Senhor está. Tá? Então, o tabernáculo é a morada de Deus. Você vai ter que explicar isso para a criança. É onde o Papai do Céu vive. Então, os israelitas doaram muitas coisas para a construção da casa de Deus. Ouro, prata, bronze, tecidos e várias outras coisas para a construção da casa do Senhor. E foi construído o tabernáculo. O tabernáculo no tempo que Deus falou. E você vai fazer a pergunta para a criança. Criança, a sua casa é dividida em alguns compartimentos. Aí você vai dizer para a criança, tem quartos, a casa é dividida em quartos, sala, cozinha, banheiro. Aí você vai perguntar, criança, como é dividida a sua casa? Aí vai esperar ela falar. Incentive as crianças da sua sala a falar como é dividida, se tem 2 banheiros, se tem quartos, quantos quartos tem. Então deixa ela falar na aula. Incentive ela a se comunicar. E na casa do Papai do Céu também tinha divisão, o tabernáculo. Tinha divisão. Primeiro, você vai explicar para a criança. Tinha o pátio. Primeira parte, o pátio. Era dividido em 3 partes. Primeira parte, o pátio. Deixa eu só explicar. No pátio tinha o altar, onde se coloca, o altar do holocausto, onde se colocavam os sacrifícios. Tudo que o povo vinha oferecer para Deus era queimado dentro do altar. E tinha o lavatório, onde o sacerdote lavava a mão antes de entrar no tabernáculo. Essa é a primeira parte, o pátio. Então, aí você vai dizer para as crianças repetir
Aonde? Qual era a parte? O pátio. O pátio era cercado por cortinas. Presta atenção, você vai dizer isso para as crianças. O pátio era cercado por cortinas brancas. Tinha uma porta e todos os israelitas podiam entrar. Então todo o povo de Israel podia entrar no pátio. Todo o povo poderia entrar no pátio, onde tinha essas cortinas brancas, eles poderiam entrar, que é o pátio. Todo o povo poderia entrar para oferecer sacrifício para Deus. Olha só. E dentro do pátio ficava a tenda composta por duas partes. Dentro do pátio ficavam duas tendas compostas por duas partes. A primeira parte era chamada lugar santo. Então, dentro do pátio havia mais duas partes divididas. E essas duas partes, a primeira era chamada de lugar santo. Ali ficavam 3 móveis. Você vai explicar. O candelabro. Olha, ficava o candelabro. A mesa de incenso. Os móveis, isso aqui são os móveis, tá? Uma mesa com pãezinhos, com pães. Mesa da proposição. Então, isso aqui pode ser chamado de lustre, mas é o candelabro. A mesa dos pães. E o altar onde se queimava incenso. O altar onde se queimava o incenso. Então, tem a parte do tabernáculo, tem a parte do pátio, onde no pátio era coberto por cortinas brancas e lá todo o povo de Israel poderia ficar. Mas dentro do pátio tinha mais 2 compartimentos. Era dividido por 2 partes. Essas 2 partes, a primeira era o lugar santo. No lugar santo tinha 3 móveis. O candelabro, o altar de incenso e a mesa com os pães. Com 12 pães. Com 12 pãezinhos. Depois, olha só. O incenso era como um perfume. Se queimava e subia aquele incenso, aquele perfume. Era como um perfume. Que deixava um cheirinho bem gostoso na igreja, na casa do Senhor. Agora nós não precisamos mais queimar incenso, porque já temos o perfume de Jesus. Então explique isso para as crianças. Nós não precisamos mais queimar incenso, porque nós temos agora o perfume de Jesus em nós. E a segunda parte, lembra? São 2 partes. A segunda parte era chamada lugar santo dos santos. Era chamado lugar santo dos santos. A primeira parte é lugar santo. A segunda, lugar santo dos santos. O lugar mais importante. Onde sabe quem entrava? Somente o sacerdote. O povo de Deus não poderia entrar. O lugar santo dos santos só entrava o sacerdote. E olha só, que hoje é considerado o sacerdote. Quem é o sacerdote hoje? O pastor. O pastor hoje é o sacerdote. Poderia entrar uma vez por ano. Não poderia entrar todo dia. Explique isso para as crianças. Hoje a gente pode entrar na igreja à vontade. Não tem um lugar específico para ficar, não. Podemos entrar na igreja. Todos os dias que a gente quiser, a gente pode entrar na igreja. Mas naquele tempo, era dividido por 3 partes. A primeira parte, o povo de Israel poderia. E a segunda, lugar santo. E a terceira, que era a principal, a mais importante, onde ficava a Arca da Aliança. E lá só poderia entrar, no lugar santo dos santos, só poderia entrar o sacerdote. E uma vez por ano. Entenda. Você diga isso para as crianças. Só podia entrar uma vez por ano. E a Arca da Aliança simbolizava o quê? A presença de Deus. Ali era o sinal de que estava a presença de Deus. Deus estava presente. E dentro da Arca da Aliança tinha 3 coisas. Primeiro, as tábuas dos 10 mandamentos. O cajado de Arão que floresceu. A vasilha com os pães, os maná. A vasilha com os maná. A vasilha do maná. Olha só.
a família do maná. Olha só. A Arca da Aliança era um baú que representava o que eu acabei de falar, a presença do Papai do Céu. Você vai explicar isso para a criança. Hoje não existe mais o que? O tabernáculo. Você sabe por quê? Você vai fazer essa pergunta para as crianças. Hoje não existe mais o tabernáculo. Você sabe por quê, crianças? Você vai perguntar isso. Então você vai explicando que não precisamos mais do tabernáculo, porque agora nós adoramos aonde? Na igreja. Então, aplique isso para as crianças. Diga que o lugar da casa de Deus é um lugar onde devemos louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor. A casa de Deus é lugar de louvor, de adoração, de oração. Explique isso para a criança. Aqui tem o espaço das artes. Convide as crianças para fazerem uma casa para Deus. Disponha elas em 2 filas. Aqui vai dizer o quê? Você vai pegar as crianças, não importa quantas crianças você vai ter. Você vai colocar uma criança de frente para a outra. E vai fazer a fila. Então, uma vai ficar de frente para a outra. Você vai dizer para ela estender a mão. Ela vai estender a mão. Aí a outra criança vai estender a mão e formar uma casa. E vão formar a parte. Vão dizer que... Você vai dizer para a criança que cada uma delas são tijolinhos para construir a casa de Deus. E olha só. Cada uma vai ficar do lado até construir a casa de Deus. Tá bom? E devemos dizer o que para elas? Que todos nós devemos adorar e render glória a Ele. Dar glória a Deus. Todos juntos. Aí aqui vai dizer, todos juntos gritam, glória a Deus. Presta atenção. Você vai cantar com a criança assim, ó. Esse dedinho foi para a igreja e esse dedinho também foi. Este dedinho cantou um corinho, mas esse dedinho não cantou. Este dedinho tão pequenino, que foi que ele disse? Glória a Deus! Aí você vai falar para a criança cantar. Esse dedinho foi para a igreja e esse dedinho também foi. Este dedinho cantou um corinho, mas este dedinho não cantou. Esse dedinho tão pequenino, que foi que ele disse? Glória a Deus! E você vai incentivar a criança a dar glória a Deus, a adorar ao Senhor. E falar para as crianças que devemos estar na casa do Senhor e adorar, dar glória a Deus, louvores a Deus. As dicas que eu tenho para você hoje são somente essas e vamos orar ao Senhor antes de encerrar. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos o teu santo nome. Obrigada por esta oportunidade. Abençoa cada professor e dê sabedoria para que eles possam ensinar a tua palavra para as crianças. Amém. Eu espero por você na próxima revista, no novo trimestre. Tchau, tchau.